A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, caros seguidores do podcast Leão de Judá. O podcast Leão de Judá é um podcast da congregação da Polar Nascimento, Ministério Baixa, e nós aqui trazemos vários assuntos relacionados com a vida cristã, vários assuntos que dizem respeito à vida do homem em geral. Nós trazemos a perspectiva cristã para a vida do homem. E queríamos dizer que a congregação da Polar Nascimento, Ministério Baixa, ela se encontra na Avenida Eduardo Mondlane, perto da Eletricidade de Moçambique. O número é 1248. E além deste lugar, temos também várias subcongregações, nomeadamente o Belo Horizonte, temos Maoco. Maoco é em Molotana, temos o Mali, zona do Intaca, temos Moalaze, temos Boane Picoco, temos Magude e temos também, mais recente, Chumene 2. Isto correspondendo ao comando do nosso Senhor Jesus Cristo, do Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós hoje queríamos falar sobre um tema muito importante. Na realidade, este tema trata da porta de entrada na vida cristã. É o tema da salvação. Salvação. Quem que nunca se sentiu em apertos? Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que está na praia e de um momento para o outro já não consegue nadar como deve ser. A água é muito profunda e percebe que, olha, aqui eu vou morrer. O que é que a pessoa faz? A pessoa começa a gritar: socorro, socorro. E então aparece uma mão amiga e ele segura essa mão e é tirado da água para a terra firme. Houve salvação. Então, nós também, como pessoas, como seres humanos, nós precisamos de um momento destes. A vida aqui na Terra não corre sempre como nós desejamos. Não corre sempre como nós sonhamos. Em algum momento as dificuldades entram, as dificuldades batem à porta e nós, nessa altura, fazemos como o salmista. O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É o Salmos 121, logo lá em cima. Então, o salmista está à procura de apoio.
está à procura de alguém que possa lhe tirar das aflições. E aquilo que queríamos dizer também é que há momentos que nenhum homem pode resolver o nosso problema. Falamos com o pai, com a mãe, por muito amor que tenham por nós. E eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe quer fazer tudo por tudo para que o seu filho, a sua filha esteja bem. Mas depois chegamos à conclusão triste de que não é possível, não conseguem. Vamos à tia, vamos ao tio, vamos ao avô, vamos ao padrinho, vamos aos amigos, os amigos mais chegados, mas não há solução. Mas o salmista, ele nos dá uma pista. Diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por outras palavras, o meu socorro vem do Senhor Deus, aquele Deus criador dos céus e da terra. Então, é este assunto que queremos abordar hoje. Mas precisamos de recuar para os tempos da criação. E a base para a nossa reflexão é a Bíblia. A Bíblia, ela nos conta a história da criação do homem, da criação do mundo. Por quê? Porque é o próprio Deus que está dizendo como é que as coisas foram feitas. E, em particular, o próprio Deus nos diz que Ele é que nos criou. Então, se Ele nos criou, Ele sabe como é que nós funcionamos. Ele sabe quais são as regras que devemos usar para que o nosso funcionamento seja perfeito. É como o fabricante de um carro, o fabricante de um televisor. Ele é que sabe como é que o carro, como é que o televisor deve ser manejado para funcionar. Então ele tem um manual de instruções. Este aparelho deve funcionar assim, não pode meter na água, não pode ligar a corrente não sei de quantos volts, não pode fazer isto. São instruções do fabricante. E se nós seguirmos aquelas instruções, o nosso aparelho vai durar. Vai funcionar bem. Então, é a mesma coisa. Nós fomos criados por Deus e Deus tem um manual, que é a Bíblia, que nos mostra como é que nós devemos andar, como é que nós devemos viver, para que tudo corra bem. Então, nós vamos à Bíblia. Então, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e em algum momento a Bíblia diz o seguinte, em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Isto é muito importante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Portanto, o homem não foi feito de qualquer maneira. Aquilo que nós sabemos é que Deus, Ele teve todo um cuidado especial e disse: olha, este aqui tem que ser alguém, digamos, parecido comigo. Alguém que tenha, digamos, o meu ADN. Alguém que tenha o meu caráter. Alguém que seja, que tenha a minha imagem. Quando eu olhar para ele, eu me espelhar nele, num certo sentido.
quando eu olhar para ele, eu ver alguém com quem possa comunicar, alguém com quem possa dialogar, alguém com quem possa comungar, alguém parecido comigo. Podemos imaginar um pai e um filho. O pai faz o quê? O pai passa o seu ADN ao filho. Este filho é parecido com o pai. Este filho, até a maneira de andar é como o pai. Até quando ele sorri, parece o pai, tem o sorriso do pai. Até tem o riso do pai. Até a cara dele é parecida com o pai. Então, nós também somos assim, num certo sentido. Não somos Deus. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Não somos Deus. Mas há algo que nos distingue do resto dos animais. É esta imagem e semelhança de Deus. Depois Deus, quando ele continua, ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então aqui estamos a ouvir o quê? Estamos a ouvir que Deus faz o quê? Dá o poder ao homem. O poder de quê? De dominar. O homem domina, tem autoridade sobre todos os animais. Os animais, podemos dizer que tinham que bater continência diante do homem. É este o plano inicial de Deus. E a Bíblia diz que assim foi o homem criado. Depois, quando nós lemos mais à frente a Bíblia, ficamos a saber mais pormenores sobre esta criação. É quando o homem cria o homem e a mulher, e a Bíblia diz que o homem e a mulher foram colocados no jardim do Éden. Era um lugar muito lindo. E Deus tinha dito em particular ao homem: vocês fiquem aqui, cuidem deste jardim. Repare que ele diz: cuidem, cuidar, cultivar, trabalhar. Então, o trabalho não é algo fora do plano de Deus. Não é algo fora do padrão divino. O trabalho faz parte. E trabalho não é castigo. Eu lembro-me quando era criança, às vezes nós conversávamos: por que temos que trabalhar? Sabe, nós temos que trabalhar porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, então castigo trabalhar. Não, trabalhar não é castigo. Trabalhar faz parte. Está no plano de Deus. Adão e Eva receberam instruções de quê? De cuidar do jardim. Receberam instruções de quê? De cultivar o jardim. E aquilo que nós sabemos é que em algum momento apareceu no Gênesis 3, apareceu a serpente. A serpente representa o diabo, representa o Satanás. E o Satanás conseguiu enganar a Eva. E a Eva, ato contínuo, também arrastou o marido, o Adão, para a mesma situação. Os dois foram enganados. Esse foi o pecado da queda, porque Deus tinha dado instruções: vocês, neste jardim, vocês deverão viver assim, 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 assim. Vocês podem comer desta árvore, daquela, mas daquela não comam. Mas o Satanás apareceu e disse: não, cuidado.
Não é não é bem assim como Deus diz. Se Ele diz para vocês não comerem aquela árvore, é porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Então eu quero dizer ao irmão e à minha irmã neste momento que um dos truques do Satanás é sempre convencer-nos que falta alguma coisa. Ele procura sempre convencer-nos que há alguma coisa que Deus tem escondido e que não nos disse e que não nos deu. Então precisamos de um pouco mais de esperteza de outros caminhos para chegar a essa coisa. Então o Satanás disse: olha, vocês comam lá dessa árvore aí, vocês vão ver, vão ficar tão bons como o próprio Deus. E Adão e Eva caíram na armadilha do Satanás e eles comeram da árvore que era proibido comer por ordem de Deus. E ouvimos, meus irmãos, que depois disso Adão e Eva se esconderam. E Deus apareceu e perguntou: Adão, onde é que estás? Muito interessante. O que é que nós vemos aqui? Estamos a ver que Deus tinha comunhão, tinha encontros, tinha momentos de conversa com Adão e Eva. Aqui estamos a perceber já a questão da imagem e semelhança. Deus queria alguém com quem pudesse comunicar. E ainda hoje, Deus quer comunicar com cada um de nós. Deus quer comunicar com o irmão, Deus quer comunicar com a irmã, mas há alguma coisa que impede aqui. Eu estou a recordar-me que o próprio Deus diz: olha, eu estendi as minhas mãos a esta geração, mas eles fazem o quê? Eles me rejeitam. Portanto, Deus quer estar conosco. Deus quer um relacionamento conosco. Mas nós muitas vezes fazemos o quê? Rejeitamos, fugimos, evitamos este Deus. E a única coisa que conseguimos é piorar a nossa situação. Portanto, nós ficamos a saber que Deus, afinal, comunicava com Adão e Eva. Ele visitava eles. Quão bonito era. O irmão não gostaria de ter uma visitação especial de Deus, dizer: esta noite, esta tarde, esta manhã, este fim de semana, eu estive com Deus. Deus me visitou. Fantástico, não é? E outra coisa também que ficamos a saber, Adão diz o seguinte, aqui no Gênesis 3:10. O Senhor perguntou: onde estás, Adão? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Medo. É a primeira menção de medo. E hoje, meus irmãos, quem que não tem medo? Mesmo com todo o poder econômico, financeiro, com todo o exército, com todos os seguranças, mas o medo nos atormenta. Medo de perder a família, medo de perder o emprego, medo de perder o negócio, medo de perder a saúde, medo. Vivemos sob o medo. Mas não foi sempre assim. Então, nós queríamos continuar e dizer o seguinte: quando o Senhor Deus falou com o homem e a mulher,
ele pronunciou um castigo. A palavra de Deus, no Gênesis 3:23, diz o seguinte: por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E, havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui o momento mais importante é, por causa da desobediência de Adão e Eva, Deus fez o quê? Os expulsou do jardim do Éden. Ele mandou-os para fora. E mais, a palavra de Deus diz que Deus fez o quê? Pôs uma espada flamejante que impedia o acesso do homem à árvore da vida. E aqui é onde começa o problema, é onde começa a desgraça. Por quê? Porque o homem já não tinha comunhão com Deus. E esta é a realidade do homem desde aquele momento da queda até hoje. E esta realidade, meus irmãos, todos nós podemos testemunhar. O que é que nós vemos hoje? Quando olhamos para o homem, quando olhamos para a humanidade, lemos a história da humanidade, vemos a vida do homem hoje, é uma vida de dor e sofrimento. O que é que nós vemos? Nós vemos violência, vemos ódio, vemos roubo, vemos inveja, vemos inimizades, vemos feitiçarias e vemos mesmo entre marido e mulher quantas confusões é que não surgem. Marido e mulher hoje casam, votos de amor, porque eu te amo, porque tu és o melhor, tu és a melhor. Mas passados 2 meses, as palavras que se usam lá em casa são palavras de violência, são palavras de ódio. O homem já não fala com a mulher já não fala com o homem. As palavras bonitas já foram substituídas por palavras feias. Eu não vou dizer aqui. Cada um de nós conhece essa realidade nas nossas casas. E vemos muitos outros males que trazem graves problemas à sociedade. Homem e mulher casam hoje, amanhã já estão separados, estão divorciados. Dor e sofrimento para cada um deles, para o homem, para a mulher, para os filhos. Dor e sofrimento para a sociedade. Então, estamos a viver um momento muito difícil. E, mais uma vez, a pergunta: qual é o caminho? Qual é a solução? A solução, meus irmãos, nós encontramos em João 3,16. João 3,16 fala do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida está em Jesus. Jesus Cristo, Ele próprio é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro de Efésios,
2, logo ali em cima, diz que, olha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quer dizer, o homem, a partir do momento em que desobedeceu a Deus no jardim do Éden, ele morreu. Morreu espiritualmente, foi cortado da presença de Deus. Morreu em termos de valores de vida. Os valores nobres foram substituídos por valores corrompidos, valores destrutivos, valores vergonhosos, valores que não levam a nenhum sítio, valores que só confirmam aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o salário do pecado é a morte. Então nós perdemos o lado bom, o lado divino por causa do pecado. Então, aquilo que está a dizer João 3,16 é que nem tudo está perdido. Por quê? Porque Deus, por causa do seu muito amor para conosco, logo quando o homem, Adão e Eva, pecaram no jardim do Éden e desobedeceram, houve aquela desgraça, Deus começou a pôr um plano extraordinário por causa do amor que Ele tem para conosco. Ele não quer perder ninguém. Deus não quer perder o irmão, Deus não quer perder a irmã, Deus não me quer perder a mim. Deus nos ama e Ele quer nos resgatar. Então, Ele faz o quê? Ele envia o seu Filho amado, o seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para quê? Para nos revelar quem é Deus, para nos mostrar o nosso Pai, que é o nosso Deus amoroso. É só olharmos para a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a encarnação do amor. Então, quando olhamos Jesus Cristo, nós estamos a ver Deus. Então, Jesus Cristo veio para nos mostrar quem é o Pai, para nos mostrar quem é o nosso Deus, para nos revelar o amor de Deus para conosco. E que Deus ainda nos ama. Deus não nos rejeitou por causa do pecado. Nós, às vezes, quando alguém erra, faz alguma coisa de mal contra nós, nós dizemos, nunca mais, nunca mais. Eu nem quero ver essa pessoa. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus de perdão. Quando nós vamos a Ele e dizemos, olha, de fato eu errei, eu fiz mal, Ele nos recebe. Quantas vezes? Ele é muito paciente para conosco. Uma vez, você pega a segunda vez, terceira vez, quando você vai ter com Ele numa atitude muito contrita, numa atitude muito redimida, Ele vai te perdoar, Ele vai te receber. Então, Deus enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós recebermos este Jesus, recebermos a mensagem de Jesus Cristo, se nós crermos no trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário, se nós depositarmos a nossa confiança, a nossa fé em Jesus Cristo,
nós dizermos o seguinte: olha, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas não deu. Agora estou aqui aos teus pés, Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor. Então a palavra de Deus diz que, olha, todo aquele que nele crê, faz o quê? Ele tem a vida eterna, não perece. Portanto, a morte derivada do pecado, aquela vida corrompida, vida de morte, vida mal cheirosa que nós levávamos, então Jesus Cristo faz o quê? Ele nos tira dessa vida. Então, é esta salvação de que falamos. Alguns de nós tentamos salvação por nosso próprio mérito. Alguns de nós tentamos salvação através da ciência, outros através da tecnologia, outros através da bebida, outros através de vícios. Quando eu faço isto, então eu me sinto bem. Mas eu queria te dizer, aqui estamos a ouvir da salvação que nos leva de volta ao Pai. A salvação que nos leva para aquele estado original, em que a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós recuperamos o plano de Deus inicial para nós. Então, eu queria convidar o irmão a saber e aceitar que, olha, há uma provisão divina para quê? Para a sua vida, para a sua situação. Eu acredito que o irmão se debate com vários assuntos, com vários problemas, decepções. Já foi enganado, já foi roubado, já foi insultado, foi desprezado, foi traído pelo seu melhor amigo, pela sua melhor amiga. Tudo isto lhe faz olhar para a vida. Esta vida não vale a pena. Talvez já tenha perdido o prazer de viver. Mas eu queria dizer que há uma solução, há uma saída. Jesus Cristo, ele veio para restaurar. Jesus Cristo veio para quê? Para que nós voltássemos ao plano inicial de Deus. O homem mau, agressivo, o homem mentiroso. Quando eu falo do homem, podia usar a palavra mulher também. O homem violento, o homem falso, enganador. É possível tirar este homem aqui e trazer o homem no plano original de Deus. Eu queria terminar aqui contando um pequeno episódio. Conta-se que havia dois homens que estavam a discutir, a conversar, digamos assim, um com o outro. Estes dois homens, um era pastor, o outro era filósofo ateu, filósofo que não tem nada a ver com Deus. Então estavam a discutir sobre Deus, quem é o melhor, quem não é o melhor, porque Deus existe, não existe, porque isso, quer dizer, houve ali uma discussão acesa, cada um a defender a sua posição. O ateu também a defender a sua posição, o pastor também a defender a sua posição. Então, em algum momento, o pastor disse o seguinte: olha, meu irmão, eu vou lhe propor um desafio. Faça o favor
de sair e trazer-me um exemplo só. Não estou a pedir dois, estou a pedir um exemplo de alguém que tivesse um comportamento desviado. Sei lá, um bandido, um ladrão, um assassino, um mentiroso, sei lá, alguém que fosse, que a gente olhasse para dizer, não, este aqui não tem bom comportamento. Então o pastor disse, traga-me uma pessoa só que tivesse vivido uma vida reprovável. E depois você provar-me que, olha, esta pessoa estava mal como pessoa, não tinha nada de gente. Mas por causa da filosofia, esta pessoa endireitou-se. Essa pessoa já é diferente por causa da filosofia. Eu falei da minha filosofia e ele mudou completamente. Esse foi o desafio do pastor ao filósofo. E o pastor continuou e disse o seguinte: eu vou lhe trazer milhares e milhares de pessoas que tinham uma vida reprovável. Prostitutos, ladrões, bandidos, assassinos, enfim, posso trazer tanta gente quanto você imaginar. Cada um com esse tipo de vida. E eu posso te trazer milhares dessas pessoas que tinham essa vida reprovável. Mas quando receberam Jesus Cristo, eles mudaram completamente. Portanto, eu queria dizer que, olha, este Jesus Cristo, se nós aceitarmos a Ele, e aceitar a Jesus Cristo é crer nele. Não estão a dizer para você pagar dinheiro, para você trazer, sei lá, isto. Não, só crer. É uma coisa do coração. Se você crer nele, ele pode mudar a sua vida. Por isso eu queria desafiá-lo hoje. Creia no Senhor Jesus Cristo. Deposite a sua esperança, a sua confiança, a sua fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Não se esqueça, o amor de Deus se revela em que Ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai passar da morte para a vida. E Deus abençoe. Agora, fechemos os olhos. Faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu venho humildemente a Ti e reconheço-Te como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Neste momento, eu me arrependo e expresso o meu desejo de sair da vida fora dos padrões divinos em que tenho andado. Neste momento, eu rejeito toda a vida de mal, a vida de perdição, a vida cheia de ódios, cheia de inveja, cheia de ganância, a vida de mentira, a vida do adultério, do amantismo, a vida de feitiçaria. Eu já não quero mais essa vida.
Por isso eu venho a Ti, Senhor, e peço, Senhor, para que me perdoe esta vida que eu tenho vivido. Esta vida que tem trazido muita dor, não só para mim, mas para todos aqueles que me rodeiam. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor Jesus. Peço-te, Senhor, não me rejeites. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Eu tentei vários caminhos, mas nenhum deles serviu. Mas a Tua palavra nos assegura que se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos lava e nos purifica. Lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Eu declaro neste momento que eu entrego a minha vida totalmente nas Tuas mãos. Venha, Senhor, seja o meu Senhor, o único Senhor na minha vida e o meu único Salvador. Tudo isso aí eu peço e agradeço, no nome de Jesus, agora para sempre. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se fez esta oração com um coração sincero, um coração realmente contrito, arrependido, saiba que o irmão já é salvo. O passo seguinte, o irmão deverá juntar-se à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Procure a igreja que estiver o mais próxima possível do seu local de residência, uma igreja cristã que prega a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E eu aqui, mais uma vez, digo que nós, na congregação da Apolá Nascimento, estamos abertos, prontos para receber. A congregação da Apolá Nascimento fica na Avenida Eduardo Mondlane, 1248, perto da eletricidade de Moçambique. Venha, meu irmão, e passe a fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, o corpo dos salvos. E eu queria dizer que o próximo encontro nós vamos falar sobre a fé, porque nós ouvimos que tudo passa por crer. Então nós queremos usar um tempo para falarmos sobre este assunto da fé. Acompanhe-nos, meu irmão, será um prazer tê-lo de volta a este podcast. E Deus abençoe rica e poderosamente. Amém.